Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27-3228-0586. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. É isto que a liturgia canta com festa neste domingo da ressurreição do Senhor, 9 de abril de 2023. O Senhor ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Amém. João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria Madalena vai ao sepulcro para permanecer junto a Jesus, como uma pessoa que não quer se separar daquele que ama intensamente, mesmo depois da morte. Esta discípula é animada por um forte amor humano por Jesus, demonstrado eloquentemente pelo seu choro inconsolável no sepulcro do Senhor. A anotação "enquanto ainda estava escuro" poderia ter um significado simbólico para indicar a escuridão causada pela ausência de Jesus. Mas o Cristo luz que ilumina o mundo logo aparecerá e será contemplado primeiro por Maria Madalena. A Madalena, tendo chegado ao túmulo, nota que a pedra do túmulo de Jesus foi removida, e então corre para Simão Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo amado correu mais rápido que Pedro e chegou primeiro no sepulcro, talvez por ser mais jovem, porém não é improvável que esse detalhe queira insinuar um amor maior por Jesus. Na verdade, se correr é de quem ama, quem mais ama corre mais rápido. O discípulo amado chegou primeiro ao túmulo, mas não entrou. Ele limitou-se a abaixar-se e ver os lençóis no chão. Ele esperou que Pedro, a autoridade, chegasse ao túmulo. Talvez com esse gesto queiramos pensar o primado de Pedro. No capítulo seguinte encontraremos a cena da atribuição do primado pastoral a Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. João 21. Pedro entrou no sepulcro e viu os lençóis no chão, exatamente como o outro discípulo havia visto, mas também viu a mortalha que estivera sobre a cabeça de Jesus, dobrada num lugar à parte. E esta observação
despertou a fé no discípulo amado. Naquele tempo, quando se fazia uma refeição, era costume deixar o guardanapo dobrado do lado, para indicar que ainda estavam à espera de um outro prato e que a refeição não tinha acabado. Dizendo que a toalha que cobria o rosto de Cristo estava dobrado do lado, significa que a morte não é a última palavra e que a vida continua, agora na realidade da ressurreição. A presença de dois homens para testemunhar a verdade do túmulo vazio responde aos requisitos da lei judaica, segundo a qual, para a validade de um testemunho, deve haver pelo menos 2 testemunhas oculares. Isso está em Deuteronômio, capítulo 19. A associação entre ver e crer será um dos temas centrais da segunda parte deste capítulo, onde Tomé alegará ver para crer, e o ressuscitado atenderá ao seu pedido, porém, proclamando bem-aventurados os que hão de crer sem ter visto. O discípulo viu e acreditou na Escritura que predisse a ressurreição de Jesus. A ignorância dos discípulos sobre a Escritura indica ainda uma certa dificuldade em crer. E hoje a igreja celebra Santo Acácio. Santo Acácio viveu no século V, foi bispo e confessor nas margens esquerdas do rio Tigre, na Mesopotâmia, atual Turquia. Teodósio II era o imperador romano do Oriente, em Constantinopla, que o enviou em 419 como embaixador no Assuristão, pertencente ao reino persa, para convocar um concílio junto às igrejas dessa região que haviam abraçado a heresia nestoriana, que negava a divindade de Jesus. Estando Acácio na Pérsia, em 422, começa a guerra entre Teodósio e os persas. O exército romano fez 7.000 prisioneiros em algumas províncias para além do rio Tigre, e ficaram em situação miserável e deixados para morrer de fome. Acácio, sabendo disso, vendeu cálices, patenas e todos os objetos de ouro que pôde reunir, desejando obter dinheiro suficiente para dar de comer aos prisioneiros persas e pagar o preço do seu resgate. Esse gesto de grande caridade converteu muitos dos cativos do cristianismo, que após o batismo voltaram à Pérsia. O rei persa, então, parou a perseguição aos cristãos e em 422, Acácio, em nova missão diplomática, conseguiu a paz. Faleceu por volta de 425, após contribuir para a superação de um cisma e para a unidade das igrejas da Pérsia, e no dia 9 de abril foi dedicado à sua celebração. Senhor Deus, que desejais para nós muito mais do que o pão material e a falsa liberdade mundana, dai-nos a graça de, pela intercessão de Santo Acácio, praticarmos a verdadeira e desinteressada caridade, levando ao próximo o amor pela Eucaristia e pela santa guerra contra o pecado, de modo a obtermos a paz nesta vida e a volta definitiva para a nossa pátria celeste. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma feliz e santa Páscoa para você e que o ressuscitado esteja sempre contigo. Até amanhã.